Acredito que muitos de vocês já conhecem o texto, do que se trata o capítulo 11, mas não é sobre Lázaro que eu vou falar. Vou falar sobre um ponto importante que está no capítulo 11, no verso 41 e verso 42. Nós íamos fazer a ministração aqui à frente, como nós temos feito. Os obreiros vêm aqui, nós oramos, impomos as mãos sobre as pessoas. Mas no final dessa palavra eu vou fazer uma ministração geral, tá? Depois que nós pregarmos, nós vamos fazer uma ministração geral diferente, tá ok? Então peço a compreensão dos obreiros que estão escalados hoje aí, tá ok? E agradeço pela prestatividade de sempre de vocês. Versículo 41 diz assim, ó: tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei, verso 42, eu sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Verso 42, mais uma vez. Eu sei que sempre me ouves. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. É impossível alguém ter o contato com a tua palavra, ó Deus, e ficar do mesmo jeito. Meu Deus, nós queremos sair daqui hoje mudados, transformados pelo teu poder, Pai. Queremos sair daqui hoje, meu Deus, transformados pela tua palavra, de maneira que nunca mais nós sejamos os mesmos. Para a glória do teu nome, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos cada coração, ó Deus, que hoje é um terreno fértil para receber a tua palavra, para receber a tua graça, o teu poder. Em nome de Jesus nós oramos, colocamos, Senhor Deus, nas tuas mãos. Fala conosco. É tudo o que nós pedimos, Pai, porque a tua voz se fazendo ouvir, jamais nos manteremos da mesma forma. É o que nós te pedimos no teu nome, Jesus, e assim nós te agradecemos. Amém. Segure a tua Bíblia em sua mão por um instante e declare comigo: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, meu coração está preparado, diga, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Diga bem forte: eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, por favor, pode sentar. Discursos mudados, vidas transformadas. Em todos esses anos que, depois que eu conheci o Evangelho, eu entendi uma coisa muito importante em relação à nossa conversão. Em relação à conversão de uma pessoa ao Evangelho. A conversão ao Evangelho é uma coisa absolutamente espiritual. Quando uma pessoa se converte e aceita Cristo, e ela entende o valor do Evangelho em sua própria vida, o sacrifício de Cristo, a redenção de Cristo, é uma obra que somente o Espírito Santo pode fazer. Nenhum discurso humano persuasivo é capaz de convencer uma pessoa de aceitar a Cristo, de entender o sacrifício e assim por diante. E uma coisa que eu entendi em relação a isso é que a nossa corrida para o altar de Deus, ela é uma corrida absolutamente instantânea. Ela acontece assim, ó. Quando você recebe a palavra, e naquele dia, e eu me lembro bem, a primeira vez que eu fui tocado pela palavra foi em 1992. Eu não sou tão velho assim, porque na época eu ainda era um menino. E eu me lembro muito bem que a palavra veio de uma forma toda especial e eu chorei muito. A partir daquele dia, a minha visão a respeito do Evangelho nunca mais foi a mesma, embora eu fosse um pré-adolescente. A minha visão nunca mais foi a mesma. Ela tomou um caminho totalmente diferenciado, e o que me surpreende é justamente a forma instantânea como aconteceu, e a mesma coisa acontece com cada um de nós. É de maneira muito rápida, acontece assim, de repente, quando nós vemos, nós estamos crendo no Evangelho, estamos tendo a necessidade de participar dos cultos, de estar em comunhão com a igreja, e assim por diante. Mas o que acontece é que a maturidade, embora a conversão e a nossa corrida para o altar de Deus, por assim dizer, aconteça de maneira instantânea, a nossa maturidade não acontece do mesmo jeito, é óbvio que não. A nossa maturização, ela é processual. E esse processo de maturidade, nós entendermos esse processo, talvez seja um dos maiores problemas que a igreja enfrenta. Porque muitas vezes nós estamos de alguma forma querendo ser maduros
ou demonstrar maturidade quando na verdade não está acontecendo a maturidade. Porque a maturidade, ela é resultado do tempo. Mas embora seja o resultado que o próprio tempo exerce sobre nós, existe uma responsabilidade minha e sua em relação à maturidade. E essa responsabilidade está diretamente voltada ou está ligada, está relacionada com o nosso discurso, com aquilo que nós falamos. Hoje pela manhã eu disse uma coisa. Nós pensamos o seguinte: olha, quando essa pessoa amadurecer, ela muda o discurso dela. Não funciona assim. Quando ela mudar o discurso, ela amadurece. É diferente. Nós muitas vezes, irmãos, temos uma ideia muito equivocada das coisas. Nós invertemos as coisas. Eu conheço pessoas que têm 70 anos de idade, que têm menos maturidade do que jovens de 25 anos. E como que se explica isso? Como que nós entendemos isso? Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Eu conheço pessoas que são cristãs, inclusive, que estão dentro da igreja já há muitos anos, que algumas decisões que essas pessoas tomam me surpreendem, me deixam estupefato, como dizia um pregador há muitos anos atrás, porque eu não consigo entender, porque não acompanhou a maturidade desta pessoa, a maturidade espiritual, intelectual, não acompanhou a sua maturidade cronológica. Então ela se tornou uma pessoa idosa talvez, mas ela continua imatura em alguns aspectos que é difícil até de entender. E nós só descobrimos, um ponto importante, é que nós só descobrimos aonde nós estamos, qual é o ponto de imaturidade na nossa vida, quando nós nos deparamos com situações desafiadoras. Ninguém sabe o que é até que ele seja exposto a uma situação adequada para demonstrar realmente aonde essa pessoa está. Você não sabe onde você está até o momento em que você se depara com uma situação em que você é desafiado. E ali não há como você fugir. Você vai ser quem você é em situações de pressão. A pressão revela quem as pessoas são, irmãos. Isso aí é uma regra. A pressão, ela revela as pessoas. As oportunidades, elas revelam também as pessoas. Alguns dizem o seguinte: olha, aquela pessoa se corrompeu depois que ele teve acesso a tanto dinheiro, depois que ele se tornou uma pessoa com acesso financeiro mais aberto, ele tem uma condição financeira diferente, ou ele esteve diante de uma tentação e não resistiu, e acabou se corrompendo. Não, ele não se corrompeu. Na verdade, ele teve a oportunidade de mostrar quem ele é. Essa é a verdade. As oportunidades, quando alguma situação acontece, não é porque esta pessoa se expôs de repente a uma oportunidade. Não é só essa questão. É o que está aqui dentro, irmãos. É o que está aqui dentro. E quando eu paro para pensar nisso, eu entendo que os valores da maturidade estão totalmente ligados a isso. A maneira como eu enxergo a vida, a maneira como eu lido com a vida, a maneira como eu lido com a minha relação com Cristo. Isso tudo vão ser os indicativos de para onde eu estou indo, de quem eu de fato sou e de quem eu realmente represento. Você já parou para pensar por que Jesus começou o ministério dele com 30 anos de idade? Por que ele não começou antes? Aliás, com 12 anos de idade, no capítulo de número 2 de Lucas, se não me falha a memória, Jesus está discutindo com doutores da lei, com 12 anos de idade. Só que Jesus não começou ainda o seu ministério ali, ele estava só discutindo algumas ideias com eles. Eles se impressionaram com a inteligência, com o conhecimento que Jesus tinha, mas seu ministério não começou ali. Tanto é, irmãos, que existem uma série de indagações das razões pelas quais a Bíblia não fala sobre a adolescência, a juventude de Jesus. Só fala de Jesus depois que ele estava com 30 anos de idade. Só comenta com 12 anos, quando ele nasceu, daí 12 anos, não se fala. Mas uma garantia eu dou para você. Isso envolve aspectos culturais, com certeza, mas Jesus precisava alcançar um nível de maturidade. Ele precisava alcançar um nível de maturidade para que ele pudesse desenvolver o seu ministério. Até porque o seu ministério, irmãos, foi o ministério mais sério aqui dessa terra.
Porque ele foi o responsável pela nossa redenção, através da sua morte, do seu sangue, ele foi responsável. Então tinha que haver uma maturidade real, senão ele teria começado antes, mas era exatamente 30 anos de idade, irmãos, foi quando ele começou. Durante 3 anos, Jesus executou seu ministério, e quando ele tinha 33 anos de idade, ele foi crucificado por nós. Agora, irmãos, pare para você pensar. Hoje de manhã eu fiz um comentário, eu quero só abrir um parênteses, prometo que eu já vou fechar, tá? Eu fiz um comentário hoje, e às vezes eu evito comentar algumas coisas aqui, porque eu entendo que muitas pessoas pensam diferente de mim. Só que eu não tenho problema com o que as pessoas pensam, pelo fato de as pessoas pensarem, melhor dizendo, diferente de mim, irmãos. Eu não tenho problema com isso. Até porque eu entendo que quando existe divergências de opinião, há um crescimento na relação social. As pessoas, irmãos, muitas descobertas acontecem por causa de diferença de pensamento. Não é porque eu penso de uma forma que você é obrigado a pensar dessa forma. Mas eu tenho algumas opiniões, alguns tipos de pensamento que eu às vezes evito falar. Mas hoje pela manhã eu comentei, vou comentar de novo, porque o povo que vem de manhã é um povo diferente. Então vou comentar de novo, e na quinta também é outro povo. Então hoje eu vou comentar, irmãos, por cima. A maneira como eu vejo essa questão relacionada, como eu disse, abre parênteses, já vou fechar, relacionado aos pregadores mirins. Por que você nunca vai ver eu trazendo um pregador mirim aqui, irmãos? Nunca. Eu falo isso, irmãos, como psicólogo primeiro, porque eu não consigo entender que a estruturação de uma criança é capaz de compreender o que ela está fazendo num altar com 500 pessoas ouvindo ela e ela falando sobre uma autoridade e coisas assim. Eu não consigo entender que essa criança tem condições, embora muitos defendam isso, ela não está, irmãos, preparada intelectualmente, não há uma maturidade intelectual suficiente para essa criança poder lidar com a demanda e a responsabilidade que uma vida no altar traz. E eu andei analisando, claro que eu pesquiso muito, muitas dessas crianças que foram pregadores mirins há 10, 15 anos atrás, no meu tempo, quando eu era mais jovem, essas crianças nem na igreja estão. Nem na igreja elas estão. E fale com elas a respeito de Deus para você ver. Isso é muito sério, irmãos, é muito sério. Porque há necessidade de uma maturidade. Você não pode colocar nas mãos de uma pessoa uma coisa tão grande se essa pessoa não vai ter condições de dar conta. Eu tenho sérios problemas com isso aí, irmãos. Às vezes, por eu pensar diferente, as pessoas, não, mas não é bem assim. É a maneira como eu penso. E o que eu penso, irmãos, não é pelo mal do evangelho, é pela preservação da criança. Porque se ela não tem estrutura, eu não posso pôr nas mãos dela uma coisa que não dá a ela a condição de abraçar aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está tendo como peso de responsabilidade sobre suas costas. Fecha parênteses. Importantíssimo, irmãos, eu volto ao tema da nossa mensagem. O nosso discurso, ele acelera o crescimento e ele nos leva a uma maturidade de maneira mais rápida. Porque, consequentemente, vindo o crescimento, a maturidade vem. Quando nós mudamos aquilo que nós falamos, automaticamente a nossa vida toma um rumo diferente. Quando você olha para o que Jesus falou aqui, eu encontro aqui um senso de identidade incrível. Jesus disse assim no versículo 41, Senhor, Pai, no versículo 41, depois no verso 42, melhor dizendo, ele diz assim, eu sei que sempre me ouves, sempre me ouves. Ele sabia a relação que ele tinha com Deus, ele sabia quem ele era, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia o propósito pela qual ele estava ali. E quando nós entendemos estes aspectos na vida de Jesus e as formas de discurso que ele tinha diante das pessoas, dos pecadores, dos discípulos, dos fariseus, você vai percebendo que aquilo que Jesus dizia definia aquilo que ele era. Aquilo que você é definido pelas tuas palavras. Quando nós entendermos aquilo que Salomão disse em Provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua. Quando nós entendermos isso, irmãos, com mais maturidade, a nossa vida vai mudar. A nossa vida vai mudar. Algumas pessoas se habituaram tanto ao negativismo e ao pessimismo que elas não conseguem encontrar outro meio ou outra forma de viver, outra forma de ser. E eles estão tão amarrados a isso que eles têm uma dificuldade enorme de sair disso. Então eles continuam negativistas, pessimistas. Essa semana eu ouvi a mensagem de Caio Fábio de Araújo Filho, alguns conhecem ele. Eu considero ele um grande homem de Deus, um homem que tem um conhecimento muito grande e foi considerado, inclusive, um dos 20 homens mais inteligentes do século XXI. Um homem incrível, do século XX.
Nós estamos no século 21 ou século 20? Viu? Qual, Douglas? 21, né? Então do século 20, irmão, século passado. Passou 2000, entrou outro século, muito bem. Às vezes eu confundo com isso. Do século 20, um dos 20 homens mais inteligentes do século 20. E ele falou uma coisa muito interessante essa semana, eu ouvindo ele pregar, ele falava justamente a respeito disso. A respeito dessa questão de identidade. Quem nós de fato somos? Quem nós de fato representamos? Aquilo que nós falamos vai dizer muito respeito ao que está aqui, irmãos. Aquilo que nós construímos. Jesus disse assim, ó, a boca fala do que o coração está. Não há como ser diferente. Aquilo que nós falamos vai ser exatamente o que nós vamos construir a respeito de nós mesmos. As tuas palavras ditam quem você é. As tuas palavras. Se você continuar dizendo, eu não consigo, eu não posso, eu tenho uma notícia para te dar, você vai continuar não conseguindo e não podendo. Isso aqui, irmãos, não é discurso positivista, de forma alguma. Isso é altamente, absolutamente, melhor dizendo, bíblico. E uma coisa que este pregador falou, voltando aqui ao gancho do que eu estava comentando, ele disse o seguinte, há muitas pessoas que nem conhecem a Deus, disse Caio Fábio de Araújo Filho, que nunca entraram dentro de uma igreja. E a vida dessas pessoas está dando muito mais certo do que pessoas que estão dentro da igreja. Por que será? Eu vou, irmãos, te falar uma coisa muito importante sobre o Evangelho. O Evangelho, em primeiro lugar, ele é a redenção de Deus para o homem através de Cristo. Isso é o Evangelho. A morte de Cristo, seu sangue derramado, nos deu a condição de poder ter uma relação pessoal com Deus novamente, o que havia sido quebrado lá no Jardim do Éden. Essa é a primeira faceta em relação ao atributo que nós temos mediante o Evangelho de Cristo. Agora, quando eu olho para as Escrituras, irmãos, eu encontro uma série de promessas. E sabe qual é o problema de muitos de nós cristãos? É que nós não tomamos posse dessas promessas. É por isso que nós continuamos negativistas, pessimistas, continuamos enfraquecidos por discursos alheios e nos mantemos ainda aprisionados no nosso negativismo e no nosso mundo de obscuridade. O Evangelho, irmãos, ele vem para desvendar os nossos olhos, irmãos, glória a Deus por isso, e para nos mostrar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que o Evangelho traz também, não só a salvação, mas junto com a salvação, irmãos, vem uma série de outras coisas. Eu gosto muito de um estudo a respeito de libertação que traz a palavra salvação, ele veio para salvar o perdido. A palavra salvar no original grego é sozo, que é mais do que a salvação e a remissão de pecados. A palavra sozo é sinônimo de libertação, de cura, de transformação. E é exatamente isso que o Evangelho veio trazer, irmãos. E nós só andamos de maneira diferente do que o Evangelho nos traz, simplesmente porque nós não damos abertura para isso. Porque nós não estamos talvez entendendo a dimensão disso. Duas considerações importantes eu quero fazer, irmãos. Preste muita atenção, por favor. Primeiro, mude o conteúdo das suas palavras. Comece a abençoar aquele que talvez você até hoje só amaldiçoa. Como eu queria que essa pessoa fosse mandada embora daqui para parar de me incomodar. Como eu queria que essa pessoa mude a sua elaboração e comece a usar outras palavras. Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor me disse para fazer. Abençoar aqueles que me perseguem. Percebe, irmãos? Como que o Evangelho, em muitas das situações, ele parece contrassensual, mas não é. A verdade é que Jesus está mostrando uma outra face da realidade. Enquanto o mundo continua alimentando a ideia de vingança, de deixar que os nossos desejos se sobrepõem sobre a nossa própria razão, enquanto o mundo continua apoiando algumas ideias que continuam dando errado, o Evangelho está dizendo, olha, abençoe aqueles que perseguem você e ore por eles. Mude a forma como você fala. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha alguns atributos incríveis no seu ministério, quando em algumas situações você encontra ele dizendo, como por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que Paulo dizia isso, irmãos? Porque ele entendia a dimensão do Evangelho dentro dele.
Quando Paulo também disse no capítulo de número 8, verso 37 de Romanos. Coloca lá para mim, por favor. Eu vou falando, vai colocando. Capítulo 8, verso 37 de Romanos. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos... Os mais que vencedores, digam glória a Deus, irmãos. Você entende quando você começa a colocar em prática o que as Escrituras estão dizendo? Você entra dentro de casa, a tempestade pode estar jogando os móveis para todos os lados. Muitas vezes as situações de adversidade podem estar vulcanizando dentro da tua casa. Mas você olha para isso de uma forma diferente, sob a ótica da promessa de Deus. Mas em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Eu não preciso me deixar dominar por isso, porque eu creio que o meu Deus é fiel. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, o apóstolo Paulo disse assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. 3 coisas, irmãos, importantes, dentre outras promessas. Eu quero colocar 3 pontos importantes aqui nessa primeira consideração. Essas 3 coisas precisam estar muito bem resolvidas dentro de nós. 3 coisas simples, mas que muitas vezes nós temos uma dificuldade enorme de entender. Primeiro, Deus te ama do jeito que você é. Segundo, Deus ouve você. Deus ouve você. Qualquer oração, Deus ouve. Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmãos. Isso aqui é uma ótima notícia para mim e eu creio que seja uma ótima notícia para você. Ele pode não te responder do jeito que você está esperando, mas quando você fala, quando você se compromete a conversar com Deus, começa-se então a desencadear-se uma série de situações que vão levar você à vontade perfeita de Deus, irmãos. É para isso que serve a oração. A oração não serve somente para você instituir aquilo que você quer, mas para Deus te levar de maneira forte em direção à vontade e o coração dele. Primeira coisa, Deus ama você. Segundo, Deus ouve você. E terceiro, irmãos, e eu creio que seja talvez a mais importante, Deus não desiste de você. Deus não desiste de ninguém, irmãos. Você está vivo ainda, é porque há um propósito na tua vida. Há um propósito maior do que o que você está vivendo agora. Há um propósito muito maior, a dimensão é muito mais extraordinária do que aquilo que você está vivendo agora, independente do que você esteja vivendo. Deus não selou a tua vida para você morrer aí agora desse jeito. Deus está preservando a tua vida por ter coisas maiores para fazer através dela. E eu desafio você hoje, em nome de Jesus, a crer de todo o teu coração, mas comece mudando o teu discurso hoje. Porque Deus vai mudar a história da tua vida, eu não tenho a menor dúvida disso, em nome de Jesus. Mudar o conteúdo das palavras, irmãos, é entender que eu estou colocando em prática aquilo que Deus me promete na sua palavra. Aquilo que Deus me mostra na sua palavra, as diretrizes que Ele me dá, dentro daquilo que Ele tem como promessa para a minha vida. Irmãos, você tem que amar essa palavra. Amar. Quando eu comecei a colocar em prática, irmãos, muitos detalhes simples dessa palavra, minha vida mudou, irmãos, tremendamente. E a vida de todas as pessoas que resolvem colocar em prática a palavra de Deus, a sua vida é transformada completamente. Eu me lembro de um homem chamado Smith Wigglesworth, um grande pregador norte-americano que morreu já há muitos anos atrás. O seu ministério foi um dos ministérios mais extraordinários que eu já ouvi falar na minha vida. Inclusive, quando eu fui para Houston, agora 4 meses atrás, eu comprei um livro dessa grossura, sobre a história de Smith Wigglesworth, e eu estou lendo o livro, é um livro muito grosso, e se alguém quiser comprar, quando eu for para lá de novo, eu trago para você, tá? E quando Smith Wigglesworth estava no seu ministério, um dia um jovem chegou para ele e falou assim, como é que eu faço para poder ter uma vida solidificada, uma vida firme em Deus? Como é que eu faço? Smith Wigglesworth colocou a Bíblia no chão e falou para ele assim, suba aqui. E o menino subiu aqui e falou assim, vou subir, irmãos, tá? Não vai estragar a Bíblia não, fica tranquilo. Ele falou assim, é assim que você vai conseguir fortalecer a tua vida e colocar a base da tua vida solidificada em Deus, quando você estiver sobre a palavra. Irmãos, a palavra é a única maneira de você realmente ser transformado e os seus dilemas não dominarem a tua vida. Quando alguma situação difícil surge, você tem a palavra como um escudo que protege o teu coração de se machucar, de manter a mazela das feridas ainda purulentas dentro de você, porque a palavra de Deus tem um poder sarador extraordinário. E ela vem sarando, vem curando e vem trazendo resposta para a tua vida. Glória a Deus por isso.
Você tem que amar a palavra, esse é o teu trabalho, é amar o que a palavra de Deus nos traz como verdade. E ela muda, irmãos, a nossa vida. Segundo lugar, eu termino com isso, irmãos, prometo que termino agora. Mantenha firmeza no seu discurso. O vento não pode ser, de forma alguma, um elemento que mude a forma como você fala, a maneira como você entende como poder das suas palavras sobre sua própria vida. O vento não pode, de forma alguma, tirar a direção certa das suas palavras. O que acontece, irmãos, é o seguinte: o inimigo das nossas almas, ele é extremamente ardiloso, extremamente inteligente. Nós não podemos superestimar o seu poder, porque o poder de Cristo é infinitamente maior, mas nós não podemos subestimar também, porque ele é inteligente. Ele sabe a maneira como ele age, ele conhece muito bem os teus pontos de fraqueza. E ele sabe muito bem que quando nós começamos bem um discurso e uma ventania para muitas pessoas de repente vem, ela muda a maneira como ela está falando. Enquanto as coisas estão indo muito bem, é mais fácil você dizer eu sou uma bênção, olhar no espelho e dizer eu sou muito bonito. Você continuar dizendo a minha família é uma bênção, meu trabalho é uma bênção, porque talvez as lutas não estão tão intensas. Mas quando você começa a enfrentar uma situação que vai se intensificando, não é de se admirar que algumas pessoas começam a enfraquecer as suas palavras, enfraquecer nos seus discursos, melhor dizendo. Ela muda. E aquilo começa a dominar a sua vida. É exatamente aí que nós estamos num ponto decisivo. Porque essa situação vai revelar aonde você está. E nesse momento, é o momento de você focar e olhar na direção certa. E a partir desse momento, a tua vida, você então vai definir que direção que a tua vida vai tomar. Irmãos, não tem como fugir disso. As dificuldades são a única forma de nos fazer crescer. Eu não conheço uma pessoa que cresceu, irmãos, deitado numa rede, lá na Bahia, no sol quente, na beira da praia, tomando suco de laranja. Não vai amadurecer. A pessoa só amadurece quando ela é colocada diante de situações que de alguma forma vão lapidando a sua vida. 1 Coríntios 15, 58. Eu amo esse texto e costumo usar ele quando eu faço reunião com a liderança aqui da igreja, com os obreiros. Ela diz assim, 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes. Olha só como Paulo está dizendo. Depois que ele diz assim no versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor, no verso 57, ele dá uma palavra de vitória para o povo para animar a alma do coração dos coríntios. No versículo 58 ele diz, sejam firmes e constantes. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Glória a Deus. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nunca vai ser. Mas eu não estou vendo os resultados. Isso define o teu humor? Alguma coisa está errada. O nosso humor não pode ser definido pelos resultados que nós estamos vendo agora. Porque eu não caminho por vista, eu caminho por fé. E a fé, irmãos, é a certeza de que aquilo que Deus tem na minha vida vai acontecer, em nome de Jesus. A fé é a convicção de que aquilo que ainda não aconteceu e que talvez não haja indicativos humanos de que vai acontecer, a fé me dá a certeza de que eu posso ficar firme e tranquilo, que Deus já está no caminho trabalhando, limpando todo o caminho para que eu possa chegar no propósito dEle e fazer a obra dEle, o nome dEle ser glorificado em nome de Jesus. Fazer o que Ele tem para a minha vida, seja qual for o teu sonho, não deixe de sonhar e coloca isso na presença dEle e espera para você ver o que vai acontecer. E espera crendo, com o mesmo discurso, mesmo quando a tempestade vir, não mude o discurso, diga eu creio no meu Deus, eu creio que Ele é fiel, Deus vai mudar essa situação, Ele não me desamparou, Ele não me esqueceu, Ele continua trabalhando por aquele que nele espera, porque essa é a promessa dele em Isaías 64, eu não vou desistir. E quando você age dessa forma, você começa a enxergar o teu mundo transformado em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que Deus já está transformando o mundo de muita gente aqui, simplesmente porque você está decidindo mudar a sua elaboração discursiva em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Coloque-se de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Feche teus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela forma tão amorosa como o Senhor tem nos tratado, Deus.
pela maneira tão linda como o Senhor tem vindo até nós, Pai, nos mostrado Tua vontade, o Teu querer, o Teu caminho, o Teu desejo para nós. Meu Deus, eu oro para que a Tua obra, Senhor, se concretize no coração do Teu povo de uma forma tremenda, Pai, de uma forma linda. Meu Deus, que cada palavra aqui hoje pregada, Senhor Deus, fique arraigada no coração dos Teus filhos, e que cada um dos Teus filhos hoje possam experimentar e desfrutar de coisas maiores, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para eles, meu Deus, como bênção, dentro do Teu propósito, Pai, da Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Nós oramos no nome de Jesus, e no Teu nome, Senhor, nós agradecemos. Amém e graças a Deus.